Amém, irmãos. Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa falar conosco esta manhã, Senhor. Que o Senhor possa aquecer nossos corações. Que o Senhor possa derramar-se para nós, Senhor, encher este lugar com a Tua glória, Senhor. Que o Senhor possa realmente nos alimentar, Senhor. Senhor Jesus, que cada um de nós possa sair daqui diferente do que entrou, Senhor. Amém. Bom, dando seguimento à primeira epístola de Pedro, nós vamos falar hoje, esse título foi dado para essa mensagem, Casa de Crescimento Espiritual. E vai abranger 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vamos dar uma lidinha nesses versículos, irmãos? Todos juntos. 1 Pedro 2, versículos de 1 a 10. Amém? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Então, irmãos, a carta de Pedro, na primeira e segunda, mas essa carta de 1 Pedro, ela foi escrita com o propósito de ajudar, de consolar, orientar os cristãos que viviam em 5 províncias, que está no versículo 1 do capítulo 1, que são Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que hoje corresponde à Turquia. E esses irmãos estavam passando por muitas provações, por muitos problemas, inclusive perseguições. Pedro escreve que eles foram regenerados pela misericórdia para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Os cristãos estavam entristecidos por essas perseguições, mas por outro lado tinham a alegria da salvação. Cita a ação do Espírito Santo, fazendo a ligação de como agia no Antigo Testamento, pré-anunciando os sofrimentos de Cristo e o que viria através dele, a redenção. E no Novo Testamento, agora através da palavra, pregada inclusive para esses destinatários desta carta. Irmãos, nós vamos ler assim, vamos falar de vários versículos. Eu acho que não vai dar tempo para a gente ficar procurando na Bíblia. Eu tenho todos escritos aqui, então se quiserem anota a referência, para depois dar uma olhadinha, tá? Mas é melhor talvez prestar atenção. Pedro cita 2 implicações, isso eu estou falando com o que já foi falado, tá? 2 implicações da salvação. A primeira, andar em santidade de vida. Capítulo 1, versículo 16, parte B, diz: sede santos porque eu sou santo. Então os irmãos precisavam andar em santidade de vida. Isso vai abranger do versículo 13 ao 21 do capítulo 1. Fala também no amor fraternal.
abrangendo os versículos 22 a 25 do capítulo 1. Essa é a razão para nos amarmos ardentemente, porque fomos regenerados mediante a palavra de Deus. Por isso, temos o amor fraternal. Isso dá um gancho para Pedro introduzir mais uma implicação da salvação, que é o crescimento espiritual, os passos para o crescimento espiritual. Vamos supor que a gente queira fazer uma corrida aí, agora fora com, sobretudo, com casacão de inverno. Não vai dar. Você tem que tirar. Você tem que despojar isso para poder correr adequadamente. Como tirar então uma roupa inadequada? Desembaraçar. E a gente precisa se livrar. Não é diminuir a intensidade, fazer um, não fazer outro, é se livrar de todas essas coisas. E nos alimentarmos do genuíno leite espiritual, que a gente vai falar, né? Por onde a gente vai crescer. Temporalmente, a salvação pode ser entendida de 3 formas. No passado, já fomos livres da culpa do pecado. A culpa já foi liquidada. Hoje, estamos sendo salvos do poder do pecado, que nos afeta no crescimento para a salvação. A salvação da alma é dinâmica e leva toda a nossa existência. E no futuro, seremos salvos da presença do pecado. Não vai ter mais pecado no futuro, quando o Senhor voltar. Tá? A dieta espiritual. No versículo 1 ainda do capítulo 2, diz lá, portanto. Portanto, liga ao que vem antes. Ou seja, que fomos regenerados pela palavra. Então, vamos buscar essa palavra. No versículo 2 de Pedro 2, Pedro compara o cristão a um recém-nascido. Como o leite proporciona o crescimento do bebê, a palavra proporciona o nosso crescimento em Deus, a alimentação e a salvação da nossa alma. Quantas vezes a gente alimenta um bebê? Uma vez por semana? Várias vezes. Sempre que ele chora, que ele sente fome, a gente tem que estar alimentando. Assim também nós precisamos nos alimentar desse leite espiritual, da palavra, diariamente. Devemos ansiar, devemos desejar ardentemente a palavra de Deus. Tá? Precisamos tirar diariamente um tempo para buscar o Senhor, para estar na presença do Senhor. Ler bons livros cristãos é bom? É bom. Ouvir hinos cristãos é bom? É bom. Ter comunhão com os irmãos é bom? É bom. Mas nada disso substitui a palavra. Nada disso. Há vários métodos para a gente ler a palavra aqui. Depois vocês podem pegar quem quiser. Tem aqui estudo cronológico, tem um estudo sequencial, tem um outro plano de estudo para ler a palavra em um ano. Se não conseguir ler em um ano, leia em 2. Mas leia, busque o Senhor, busque a palavra. Isso aqui está disponível para vocês depois. Tá? Não há desculpas para não crescer. A lógica de Pedro é que se você foi regenerado pela palavra, você vai desejar essa palavra, como o bebê deseja o leite. É inconcebível que alguém que nasceu de novo, que foi regenerado pela palavra, que foi salvo e redimido, não anseie, não deseje conhecer mais desse Deus e de Jesus Cristo. Isso vem pela palavra. Nós precisamos ter fome da palavra. Assim como o bebê tem fome do leite, nós precisamos. Por isso ele fez essa metáfora. Essa carta foi escrita no início da década de 60 depois de Cristo. Talvez o cristianismo tivesse aí uns 35 anos. A pregação do evangelho demorava para chegar às diferentes regiões. E ela mostra que a palavra que recebemos é o nosso sustento para a nossa vida espiritual. Se você não tiver apetite, não estou com fome, hoje, amanhã, depois, ou você ingere alimentos contaminados, vamos ter o quê? Doença. Vamos ficar doentes. Se você tem uma alimentação insuficiente, inadequada, no mínimo você vai ter uma deficiência de vitaminas, um raquitismo, que é deficiência de vitamina D, e uma fragilidade óssea, desmineralização óssea. A palavra de Deus tem a vida, dá a vida e sustenta a vida. Ela é pura e suficiente para a nossa vida espiritual. Você não precisa de mais nada para a vida espiritual. O resto são coisas que vêm nos agregar, vêm se ajuntar, mas o principal é a palavra. No verso 3,
ele fala de um encorajamento. E aí ele traz um salmo, 34:8, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A palavra grega que introduz esse versículo, se, ele não quer dizer uma condição, mas ele quer dizer já. Então, o certo seria a gente traduzir esse versículo assim: já que provaram que o Senhor é bom, já que o Senhor é bom, avance na palavra. Busquem-no. Nosso resultado do crescimento espiritual, da nossa salvação, provém da bondade de Deus, porque Ele é bom. E prova máxima é que Ele deu seu Filho para nos salvar. A posição de Cristo, vai dos versos 4 a 10. Então Pedro continua aí numa quarta implicação, que é a vida em comunidade. Pedro passa da metáfora do leite para a metáfora da pedra. Vamos ver o que Cristo é. Cristo é a pedra viva que dá vida. Cristo é a pedra rejeitada pelos homens. Cristo é a pedra eleita e preciosa para com Deus. Então, no início da carta, Pedro fala da grande salvação operada pelo Deus triuno, e aí as 4 implicações, que somos salvos, vamos ser santos, vamos crescer e viver em comunidade. A igreja é introduzida como templo de Deus, uma casa espiritual que cresce onde Deus habita. Ela está edificada sobre uma pedra angular, fundamental, que é o Senhor Jesus. Precisamos ter comunhão com Cristo, aproximar-nos dele continuamente. Isso se dá por fé. Quando o véu que separava o santo lugar dos santos se rasgou de cima a baixo, com a morte de Jesus Cristo, um novo e vivo caminho foi aberto para todos nós. Nós temos livre acesso para ter comunhão com o Senhor. No versículo 5, ele fala: quem somos em Cristo? Quem nós somos? Somos pedras que vivem, assim como Cristo é. Somos casa espiritual, morada de Deus, templo do Espírito Santo, uma só casa espiritual. O aspecto da unidade. Não interessa que grupo você está, não interessa que congregação, que religião que você está, mas é um corpo só. Somos sacerdócio santo. Todos os cristãos são sacerdotes hoje que oferecem sacrifícios espirituais. Não há mais a figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento. O que oferecemos de maneira verdadeira, sincera e mediada por Cristo. O que a gente oferece? Nosso corpo. Isso a gente vê em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que mais a gente oferece? O nosso louvor. Acabamos de oferecer o nosso louvor hoje. Nós vemos isso em Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando você louva, você confessa o Senhor. Oferecemos boas obras. Hebreus 13:16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ainda, nós oferecemos os nossos bens materiais. Filipenses 4:18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ainda, a gente oferece às pessoas que a gente ganha para Cristo. Romanos 15:16 diz lá: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. No sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. E o último item que nós somos crentes em Cristo. Nós somos abençoados, irmãos. Nós pertencemos ao Senhor, contrastando com os descrentes, que serão derrotados e envergonhados. Então aí são 2 temas. O primeiro é Cristo como a pedra viva, sobre a qual a igreja está sendo edificada. E o segundo, os cristãos, como
pedras que fazem parte desse edifício que também são pedras vivas. Então a igreja é um edifício vivo, composto de pedras vivas, que são os cristãos, que estão crescendo. É um edifício que cresce, apoiado numa pedra viva e fundamental que é Cristo. Nunca, irmãos, há nada nem crescimento espiritual à parte de Cristo. Em Cristo somos salvos e nele crescemos. Ele é a fonte da vida. João 14,6b diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa pedra era o fundamento de um povo, os judeus, Israel. Mas eles tropeçaram nessa pedra porque não a aceitaram. O Senhor então levantou um outro povo sobre essa pedra angular. Somos os gentios, somos nós. Aqueles que creem no Senhor Jesus como o Messias prometido. Cristo, a pedra angular, a pedra rejeitada. Aqui ele vai levar a 3 citações do Velho Testamento. 1 Pedro 2,6. Por isso está na Escritura. Ele vai dizer isso baseado em Isaías 28, 14 a 16. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais esse povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira. E debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer, não foge. A gente vai voltar a isso daqui a pouco. Então, nesse capítulo 28, o profeta Isaías está denunciando os pecados de Israel. A soberba da nação que não se arrependeu dos seus pecados. Não quis se voltar para Deus. Faz uma referência ao fato de Israel ter feito uma aliança com o Egito. Logo o Egito, da onde o Senhor tirou os israelitas da escravidão. Para quê? Para se defender da Assíria. A Assíria estava para invadir Israel. E ele diz em 28:16, aquele que crer não foge. De quem? Dos assírios. Essa pedra, o Messias, foi rejeitada pelos judeus, vindo a ser uma pedra de tropeço para os judeus. Em 1 Pedro 2,7, versículo seguinte, nós temos Salmos 118, 22 a 23, que diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então esse salmo é um salmo de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Os construtores insensatos rejeitaram Cristo, a pedra angular. Então, irmãos, hoje, o maior erro que uma pessoa em vida pode cometer é você examinar Cristo e rejeitá-lo. Ainda hoje. Se você rejeita, você está sendo como esses construtores insensatos, que vão tropeçar no Senhor e vão ter um fim amargo. Mateus 21, de 42 a 45 diz, perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes dos fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, que eles não creram no Senhor. Eles edificaram sem fundamento e caminharam para a destruição. No versículo 8 de 1 Pedro 2, temos Isaías 8, de 9 a 15, que diz, enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo descrente, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível.
Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofenso às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Irmãos, quem comanda tudo? Quem comanda a história? Quem comanda os países? Quem comanda o mundo? Quem comanda Satanás? É Deus, irmãos. É o Senhor. Pode fazer plano, mas se não tiver no Senhor, vai ser destruído. O povo de Israel devia ter confiado no Senhor e não na aliança com o Egito para se proteger da Assíria. Eles devem ter dito assim, os assírios, eles são poderosos, já destruíram muitos povos, tá? Então, vamos invocar os deuses deles, sei lá, Baal, Astarote, Neifã, Renfã, Milcom, sei lá quais. Todos os deuses da Babilônia e da Assíria. Mas, irmãos, só existe ateu quando o ladrão não entra armado na tua casa. Porque se ele entrar armado na tua casa, você chama tudo quanto é coisa. Às vezes até o Senhor, né? Às vezes até o Senhor. Mesmo os que não creram. Então eles não creram no Senhor, não creram nas promessas de Deus. Então essas 3 passagens do Antigo Testamento basearam-se no mote pedra de tropeço. Deus agora está construindo outra casa, que é a igreja, sobre essa pedra que é Cristo. Os cristãos são vistos agora como a casa espiritual de Deus, onde Deus habita, cumprindo o propósito a que foi determinado. O segundo tema imbricado aqui é que os crentes em Jesus são essas pedras vivas dessa casa espiritual. Além de Cristo ser a pedra viva, os cristãos são pedras que vivem. Pedro faz uma analogia com o templo de Jerusalém, edificado por Salomão, filho de Davi. No deserto, Deus designou o tabernáculo, tá? Para guiar os israelitas no deserto. 3 partes, ato exterior, santo lugar, santo dos santos. No Santo dos Santos, a arca do testemunho, com as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e uma porção do maná escondido. Tá? Aí, quando eles chegaram na terra prometida, Salomão edificou um templo fixo. Não era mais móvel, era fixo, com essas mesmas 3 partes. E só havia um lugar de adoração naquela época, que era o templo. Deus não aceitava outro lugar para culto. Tudo acontecia ali e o templo era central na religião judaica do Antigo Testamento. Mas agora, Pedro diz que a igreja passa a ser a realidade daquele templo. E os cristãos, os sacerdotes, os nossos louvores, o nosso culto racional passam a ser os sacrifícios. Agora, nós passamos a ser tudo o que Israel era no Antigo Testamento para Deus. O que os judeus fizeram? Crucifica-o. Crucifica-o. Eles rejeitaram o Senhor. Mas o propósito de Deus sempre triunfa e sempre será executado. Somos pedras vivas que crescem juntos, edificados casa espiritual. Agora oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, porque o Senhor já derramou o sangue para todos os que creem. 1 Pedro 2,9 diz o que nós somos agora, nossa identidade. Somos raça eleita. Deus escolheu com base no seu amor e em sua graça. Êxodo 19, 5, 6 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Outra passagem, Isaías 43, 20 e 21. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e nos rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, dentre todos os povos, o Senhor escolheu apenas a descendência de Abraão. Isso era exclusivo para o povo de Israel no Antigo Testamento, mas agora é da igreja. Passou para nós. Somos sacerdócio. Antigamente, a atribuição dos sacerdotes no Antigo Testamento, do sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e um sacerdócio real, porque servimos ao Rei dos Reis. Somos nação santa.
Vocês me pertencem, o Senhor está dizendo. Vocês são santos, separados para servir a Deus. Separados para fazer a vontade do Senhor. Povo de propriedade exclusiva de Deus, somos também. Precioso, a herança de Deus comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Deuteronômio 7,6 diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 14,2: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu povo próprio. Isso agora pertence a nós, pertence à igreja. Ainda, versículo 9 do capítulo 1. Qual a nossa missão no mundo? Qual a nossa missão? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós cantamos isso. Essa é a razão pela qual a igreja existe. Era a missão de Israel, mas ele não cumpriu. Somos embaixadores dos atributos de Deus e de seus gloriosos feitos, das virtudes de Deus, poder, glória, sabedoria, graça, misericórdia, amor, santidade. A gente precisa proclamar em alto e bom som quem é Deus e o que Ele fez para nós em Cristo Jesus, através da sua vida, da sua morte, ressurreição e nossa transformação. Somos testemunhas do que Deus tem feito em nossas vidas. Muitas vezes a gente não precisa nem abrir a boca. Se você tiver no Espírito, se você estiver em comunhão com o Senhor, as pessoas vão perceber isso. No versículo 10 de 1 Pedro 2, para não nos orgulharmos, pois antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, agora alcançamos misericórdia. Então Oséias 2:23 vai dizer isso aí. Semearei Israel para mim na terra, vai espalhar Israel. Compadecer-me-ei da desfavorecida, quem será? E a não meu povo, quem será? A não meu povo, gentios. Direi, tu és o meu povo, e este povo dirá, tu és o meu Deus. Amém? Então o cristão descobriu em Jesus Cristo o amor e a misericórdia de Deus. Isso nos motiva, irmãos, nos motiva para cumprir a nossa missão. Então, fechando um pouquinho. Uma das implicações da salvação, a quarta, é o crescimento em comunidade. A gente ouve muito hoje em dia falar de desigrejado, que não vai à igreja. Talvez antes, sei lá, uns 20, 30 anos atrás, a gente, se fosse pregar o evangelho, encontrasse uma pessoa e diria assim, você é católico? Sou católico. Praticante ou não? A gente perguntaria isso aí. Hoje, se você encontrar um evangélico, você tem que fazer a mesma pergunta, você é praticante ou não? Tá certo? Isso era inconcebível há uns anos atrás, né? Hoje muitos não se reúnem e dizem assim, não preciso de vínculo. Essas instituições são apenas instituições de homens, né? Pertencem a homens. Muitos são crentes de internet, sem referência. Não existe igreja de uma pessoa só. É a comunidade que faz a igreja. Não pode haver um cristão desconectado, independente dos demais, exceto em locais onde há perseguição, exceto em locais onde não há igreja. Não há como se reunir. Agora, gente, vamos lá, vamos e venhamos. Há alguma coisa estranha e errada nas pessoas que não querem se congregar. Há alguma coisa estranha. Não congregar não faz o menor sentido. O Senhor é uma pedra fundamental de um edifício. Se você vai numa construtora e pega um tijolo e deixa lá num cantinho, vai virar o que aquilo? Nada. Há necessidade de muitas pedras, muitos tijolos, para que esse edifício, onde a pedra fundamental é o Senhor, seja edificado. Nós precisamos ser edificados, crescer espiritualmente. E crescemos na casa de Deus, na igreja. E é mediante a palavra, que a gente já falou, que precisa ser central na vida da igreja. A gente pode ter campanha, a gente pode ter propósito, a gente pode ter batalha espiritual, é legal, bacana. Pode ter libertação, mas se a palavra não for
central na vida da igreja, não adianta. Não vai haver crescimento. E outra coisa, irmãos, está sendo gravado, acho que a gente precisa dizer isso. Está na cara que Pedro não é a pedra. Está na cara. Mateus 16, de 13 a 19, diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então aquela figura de Pedro na porta do céu, com uma chave, né, pedindo para as pessoas entrarem, isso é uma figura que não tem o menor sentido. A pedra referida aqui é a pedra de revelação, é o próprio Cristo, a rocha de revelação. O próprio Pedro, no versículo 4 desse capítulo, diz que é a pedra que vive. Diz lá: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O próprio Deus está dizendo que a pedra é Cristo, e essas chaves foram dadas à igreja. 1 Coríntios 10, 4, que é mais uma referência: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Uma pedra que os seguia, e essa pedra era Cristo. Então a posição da igreja, historicamente, diante de Deus, ela representa o que representava Israel no Antigo Testamento. É a continuação do povo de Israel. Isso é a igreja. Deus sempre teve um só povo e continua tendo um só povo, a igreja. Nós, irmãos, os que creram no Senhor Jesus. Então essa carta, irmãos, pode ter confortado, deve ter confortado em muito os irmãos perseguidos e rejeitados, a quem ele se referiu. E que sirva também de consolo e ânimo para a gente prosseguirmos, para a gente continuar na nossa missão de levar o Evangelho, de buscar a palavra, de nos alimentarmos, de crescermos espiritualmente. Só depende de cada um de nós. Nós estamos no lugar certo. Só depende de termos fome e sede do Senhor. Amém?